Bom dia, galera, bom dia. Vamos começar então mais um 636 e conforme falado anteriormente a gente já vai começar metendo bala porque a gente tem muita coisa para abordar com vocês aqui. Fechado? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a entrar na parte técnica da coisa, beleza? Então a gente deu diversas dicas e pontos cegos para vocês até chegar no momento onde você vai iniciar um projeto. Então onde a gente está agora? Cara, o cliente aprovou o orçamento. A gente vai ter que começar todo o projeto de uma instalação de uma injeção eletrônica programável. O que eu tenho que fazer? Beleza? Então o tópico principal de hoje é o seguinte, tá? Eu quero mostrar as armadilhas que existem no início de um projeto, beleza? Para vocês entenderem como não cair. E eu já vou passar um monte de armadilha que eu mesmo caí, tá? Só para dar alguns exemplos de armadilhas, tá? Tem armadilhas que eu vou dar o resultado já da armadilha, tá? Tem armadilhas que fazem para a parte de chicote uma das piores coisas que pode acontecer: retrabalho, tá? Quem já trabalha com chicote sabe, meu, como é complicado você fazer um retrabalho de chicote. Por exemplo, você enviou um chicote para o cliente, ou foi lá, fez uma instalação. Normalmente você faz uma viagem para isso, né? Você não vai trabalhar só na sua cidade, provavelmente. E daí você vai fazer uma viagem para lá. Tá tudo certo. Parou de funcionar uma coisa: retrabalho. Cara, a pior coisa que tem. Na grande maioria das vezes, isso a gente comentou na live anterior, né? Como que eu faço para cobrar esse tipo de serviço e se eu cobro, né? Mostrei na live anterior. Mas assim, é algo que geralmente, se for por culpa sua, não dá muito para cobrar, perfeito? E você perde tempo, realmente perde tempo e credibilidade, beleza? Existem alguns retrabalhos que, na verdade, que a gente vai comentar aqui, não é algum problema assim de mão de obra, tá? Erro de crimpagem ou seleção de material errado, mas envolve sim outros detalhes como essa parte que eu vou comentar com vocês mais para frente, tá? Então, uma das armadilhas já dá pepino em chicote, retrabalho, já começa o projeto de maneira errada. Outras armadilhas podem levar vocês para prejuízos financeiros mesmo do ponto de vista de venda de equipamentos, por exemplo, tá? Então, dos caminhos comuns é o seguinte: você está trabalhando com instalação de injeções programáveis, é comum você trabalhar com parceiros, tá? Então, você gosta de usar ou você usa mais um determinado produto, o que acontece? Você consegue revender esses produtos, perfeito? Então é algo muito bom, porque você tem uma fonte de renda extra na venda de um produto, né? Só que se você vacilar, como eu já vacilei, você pode ter sim muito prejuízo nesses tipos de venda, tá? Eu vou contar para vocês a história do dia que eu tive $1.000 de prejuízo na venda de uma ECU, tá? E eu vou contar também como eu reverti depois esse prejuízo, fechou? Então, vamos mandar bala. Pessoal, como que vocês não vão cair nas armadilhas que eu vou mostrar aqui para vocês? Vocês vão começar do jeito certo. E como que você começa do jeito certo? É fazer o que eu chamo de pré-projeto, beleza? Então, o que é esse pré-projeto? É o momento, galera, isso aqui leva, vou falar para vocês, ó, no máximo, vamos falar assim, ó, entre 1 a 3 horas, tá? É algo que não requer um esforço técnico, nada muito grande, mas dá toda a diferença para vocês não caírem nessas armadilhas, tá? Então, o que envolve esse pré-projeto? É você começar e fazer assim uma organização inicial, beleza? O que você faz? Quais são os objetivos de se fazer essa organização inicial? Primeiro, você vai entender o projeto de maneira macro, tá? É muito comum, às vezes, a gente tá fazendo um projeto inteiro ali de uma injeção programável. É tanto detalhe, pessoal. Parte construtiva de chicote, material de chicote, a instalação do chicote, fixação da ECU, escolha de posições, daí depois entra na calibração, até o motor ligar, que é algo que a gente vai mostrar nessa série.
vocês vão ver que é um caminho longo, tá? E vou abrir um parênteses, tem muita gente que trabalha na área, é muito comum, muita gente que trabalha na área que não consegue fazer esse primeiro passo sozinho. E é comum isso, tá? Não é uma crítica, é só, tô constatando para vocês. Para você pegar uma ICU do zero, que nem essa aqui, ó, vou pegar essa ICU do zero aqui, ó. Eu vou definir o chicote, vou fazer o chicote e vou configurar ela do zero, com o mapa que veio da Motec. Configuro do zero, bato o rank e pego o motor. Até esse ponto, tem muito conhecimento por detrás disso aí. Muito mesmo. Então tem muita gente que às vezes tem experiência na parte de calibração mesmo, acerto de combustível, ignição. Mas essa parte de fazer as coisas funcionar ou resolver os pepinos quando acontecem, não é todo mundo que tem não, tá? Então assim, primeiro ponto nessa organização inicial, entender o projeto de maneira macro. É tanta coisa que às vezes a gente esquece dos objetivos principais do projeto, beleza? Segundo ponto muito importante para vocês fazerem essa organização inicial, tá? É aí que começa duas partes, tá? Você vai começar a levantar os dados iniciais para o seu chicote, tá? Então é aqui que você levanta esses dados, tá? E esses mesmos dados, eles vão te ajudar a escolher a sua injeção eletrônica programável, tá? Então eu separei aqui para vocês 15 passos, tá? E eu recomendo que vocês anotem esses 15 passos, que são os passos que vocês vão ter que dar no início técnico do seu projeto como a injeção eletrônica programável, tá? E muita gente talvez assim vai se questionar, tá, mas escolha da ICU, isso aí é um negócio técnico? Com certeza, galera. Com certeza mesmo, tá? Sempre que vem um cliente que ele já tem uma injeção eletrônica e fala, cara, ó, eu preciso ou de um chicote ou de uma calibração, mas eu já tenho aqui tudo, tá? Eu já tenho a ICU, não interessa. Eu sigo esses 15 passos aqui e refaço a escolha da ICU. Por quê? Por que você vai escolher a ICU sendo que o cliente já tem? Na verdade, é mais uma verificação para ter certeza que a ICU dá conta daquele projeto, certo? Então, nesses 15 passos, eu vou mostrar toda essa parte técnica que você precisa seguir nesses 15 passos, tá? A sequência desses 15 passos não é tão importante, tá? Mas não pule nenhum passo, perfeito? Não deixe de fazer, porque eu vou contar ao longo dessa live os problemas que eu tive sempre que eu esqueci de fazer um desses passos, tá? Então assim, ó, vamos lá. Primeiro passo, muito simples e muito claro, tá? Mas se você deixar isso de lado, você vai abrir muita margem para o seu cliente ficar insatisfeito lá no final, tá? Primeiro passo, passo 1, ter muito bem claro o objetivo do projeto. Então, você tem que sentar com o seu cliente, você tem que sentar com o responsável pelo carro. Entenda que se você trabalha exclusivamente com injeções eletrônicas programáveis, eventualmente você tem dois clientes, certo? O cara que paga a conta, que é o dono do carro, e o responsável pelo carro, responsável técnico por esse carro, beleza? O Sérgio deu uma ideia aqui, ó. Manda no Telegram esse checklist. O que eu vou fazer, galera? Aí eu tenho duas novidades para vocês e eu já vou falar já agora, senão eu vou esquecer aqui. Eu fiz tanta coisa técnica legal aqui para mostrar para vocês e se eu não falar disso eu vou esquecer. Eu falei nas lives anteriormente que eu iria montar algum lugar para a gente reunir toda essa galera que está participando do 636, porque eu acho muito massa a gente ter essa interação que a gente tem ao vivo aqui no chat, né? E ali no Telegram é meio que um negócio unidirecional, né? Só eu mando as coisas e vocês não conseguem comentar. O máximo que dá para fazer é parte de pesquisa, que já é legal pra caramba. Então a gente vai fazer ao longo dessa semana, torcer para que dê tempo de fazer hoje, uma comunidade no Facebook, tá? Já tinha uma comunidade do 636 anterior, mas a gente vai fazer duas coisas, tá? Eu vou liberar para vocês
a gravação dessas aulas, tá? E eu vou liberar para vocês resumos dessas aulas, tá? Só vai ter uma condição, tá? Não eu vou cobrar por isso, nada. Única coisa que eu vou fazer, eu vou disponibilizar se a gente tiver pelo menos 100 pessoas participando na live. Então, aí vem a parte de vocês. Galera, a gente tem ao vivo agora 53 pessoas, tá? Então, se cada um convidar uma pessoa da área para participar da live, repetindo, a gente verifica isso, não vai chamar a avó, pedir para ela entrar na live. 100 pessoas na área, nos ajuda a crescer esse grupo que a gente vai deixar as lives gravadas para vocês até o final do desafio, beleza? E a gente vai liberar esses resumos, porque no curso, galera, o que eu falo para os alunos? A melhor maneira de você aprender, cada um tem o seu jeito, mas o jeito que eu recomendo é o seguinte: assista a aula sem ficar anotando, assista 100% focado em ouvir as coisas que a gente passa. Depois você assiste uma segunda vez fazendo anotações e tudo mais. Se a gente conseguir bater essas 100 pessoas, né? E isso é para cada live, não é para uma live só. Bateu 100 pessoas, eu vou disponibilizar a gravação e o resumo. Isso vai ser fundamental, porque vocês vão poder assistir de novo a live, beleza? Vão pegar o resumo, vocês podem imprimir esse resumo e faz anotações no resumo nas coisas que você acha interessante para você mesmo, tá? Putz, isso aqui eu vou aplicar, eu preciso fazer isso aqui, beleza? Então, nos ajudem aí a conseguir colocar aí 100 pessoas ao vivo nas lives, beleza? Que daí a gente vai fazer esse esquema para vocês que vai ser muito legal. Então, voltando, normalmente a gente tem, se você for trabalhar exclusivamente com injeções eletrônicas programáveis, você pode considerar que você vai ter dois clientes. Um cliente que é o cara que paga a conta, que é o dono do carro, perfeito? E outro cliente que é o responsável pelo projeto. Às vezes é o dono da oficina, às vezes é o cara que faz a preparação do motor, perfeito? Então, se for esse seu caso, é muito importante, por isso que entra aquela parte que eu falei antes lá, na parte do pré-orçamento, lembra? Você conversar, então aqui você já tem que começar esse pré-projeto já tendo esse passo 1 feito, que é ter muito bem claro o objetivo do projeto. Por quê? Isso vai te ajudar em diversas tomadas de decisão, beleza? Vou dar um exemplo. Olha, o objetivo desse projeto aqui é a gente botar uma injeção eletrônica programável que caiba no meu orçamento de R$5.000, tá? Eu quero um chicote alinhado a uma ECU de R$5.000, tá? Então você não vai poder usar muito material importado, beleza? E vai ser um carro que ele não vai nem andar, certo? Vai ser um carro que vai ficar parado na minha garagem, eu só quero bater arranque, ligar e no máximo dar uma voltinha aqui no quarteirão, tá? Isso pode ser um objetivo. Vocês vão falar, putz, tem gente que faz isso? Tem. Uma vez a gente fez uma calibração de um carro de corrida que ele ia ficar num museu do automobilismo lá. Então a gente não precisava fazer uma calibração de avanço de pé no fundo. Cara, o objetivo do projeto era só ligar, tá? Então, esse foi um exemplo simples, mas existem objetivos mais profundos. Então, ó, é um carro de rally. O cara fala, ó, eu quero fazer 3 sertões sem dar problema no meu chicote. Então, é um outro objetivo, perfeito? Então, aí você já tem, cara, eu já tenho um orçamento mais aberto pro meu chicote, beleza? Eu já posso escolher um módulo mais alinhado com essa aplicação. O carro mergulha para dentro de água, beleza? Então, primeiro passo, objetivo do projeto, porque isso ajuda nas tomadas de decisão, tá? Passo número 2, tá? Passo número 2, e aí, galera, cai do cavalo. Esse passo aqui, se você não fizer, corre o risco de você comprar uma ECU, daí você vai tentar funcionar o motor, não funciona. Daí você vai no suporte técnico, os caras falam, ó, vai levar 40 dias pra gente fazer isso aí, tá?
Ref Sync, tá? O que é Ref Sync? Você tem que olhar qual é o sincronismo do motor, qual roda fônica tem no virabrequim, como que é o sinal de fase, se tem um dente na fase, se tem uma roda fônica na fase. Você tem que levantar isso aí e conferir e anotar, tá? Se o cara já tem uma ECU, você tem que conferir se aquela ECU tem suporte para essa roda fônica. A grande maioria não, mas muitos problemas são gerados quando o cara vai lá, putz, não tem suporte para essa roda fônica, então tem que trocar a roda fônica. Se a roda fônica for interna, pior ainda, tem que abrir o motor, às vezes o cara corta dente da roda fônica, às vezes projeta uma roda fônica nova, beleza? Vou dar um exemplo para vocês que não é algo de ECUs simples, tá? Às vezes a galera fala assim, veja se tem suporte. Muita gente pensa assim, só em injeções mais simples, mais baratas, que às vezes você não vai ter tanto tipo de sincronismo. Não é isso. Você pegar a Bosch MS4, por exemplo, não sei se em todos os firmwares, mas nos que eu já vi são assim. Você tem dois tipos de roda fônica. 60-2 e 36-2, e acho que isso aí só nos firmwares sem comando variável, tá? E o sinal de fase, ele tem que estar numa posição específica, tá? Você quer usar aquele modelo de ECU, você tem que ter essa roda fônica, senão, ou você não usa ou você troca a roda fônica. Então, muito importante, tá? Aí você vai falar, beleza, como que eu vou descobrir então as rodas fônicas no meu motor? Cara, se for externo é muito fácil, você vai lá, olha a roda fônica, conta dente. Beleza? Agora, se for interno, qual que é um erro assim grande que a galera comete, tá? A galera vai lá e faz o seguinte: vou pesquisar na internet. Então pesquiso lá, tô aqui com um motor de Evo 8, tal, pesquisa, tal, e vê a roda fônica. Fala, essa aqui. O que acontece, tá? Isso já aconteceu comigo. Uma vez, quando eu trabalhava na ProTune, o cara comprou uma ECU e ele passou por esse mesmo problema. Ele comprou sem olhar isso, daí quando ele foi fazer funcionário, entrou em contato com a gente. Cara, como que eu configuro essa roda fônica aqui? Eu falei, qual roda fônica que é? Ele mandou um arquivo da internet. Pum. Eu falei, cara, essa roda fônica em particular a gente não tem suporte. Beleza? Por quê? Quando não tem suporte, a engenharia da empresa que vai fazer, que faz a ECU, tem que programar aquela roda fônica dentro da ECU, no firmware da ECU. E isso é um negócio que leva tempo, certo? E depende de pessoas, então não é algo muito rápido, beleza? Apesar que hoje em dia não é um negócio mais um bicho de 7 cabeças. E aí o que aconteceu? Eu falei para ele, faz um favor para mim então. Faz uma captura desses sinais. Perfeito? O Douglas até falou, um osciloscópio seria a maneira mais fácil para fazer a leitura da roda fônica. Show de bola, você pode fazer com osciloscópio. Muita gente não tem osciloscópio ou não tem prática com osciloscópio. Qual que é a saída para quem não tem osciloscópio ou não sabe mexer? Você pode usar a injeção mesmo que você tem, tá? Então, por exemplo, qualquer Motec, você consegue ligar ela, só alimenta 12 volts de terra, liga o sensor de rotação, liga o sensor de fase nela, vira rank e captura o sinal. Então, em muitas injeções eletrônicas tem essa funcionalidade de osciloscópio dentro dela, beleza? Então você pode fazer assim também, que é o que os fabricantes vão pedir. Os fabricantes vão pedir que você faça isso, porque eles já vão pegar o sinal que a ECU tá lendo. Então, aí você já vai eliminar qualquer tipo de problema de ligação, né? Então, imagina, você vai no osciloscópio, você faz uma ligação lá e funcionou o sinal. Daí, quando você um cara vai fazer o chicote para você, ou você vai fazer um chicote, você pode cometer um erro que daí esse sinal não chega legal na ECU. Então, por isso que a estratégia mais inteligente do ponto de vista de facilidade é você fazer essa captura direto na ECU, tá? Daí você vai falar, mas a ECU não tem esse sincronismo, ela vai ler o sinal? Sim,
Ela vai ler o sinal, ela só não vai conseguir interpretar aquilo para gerenciar o motor, tá? Então, ler o sinal de rotação de fase, ela vai ler sempre, perfeito? É claro que às vezes você vai ter que usar você pode ter que usar um osciloscópio, porque talvez você não tenha uma ECU para fazer isso, certo? Ou você está definindo qual ECU que você vai usar. Então, às vezes sim, o osciloscópio seja necessário. Esse exemplo que eu estou dando é uma das armadilhas, tá? Se basear em sinais da internet. Porque naquele dia eu falei pro cara, eu falei, meu, eu preciso que você me mande o sinal da captura, sensor de rotação e fase. Beleza? Pedro perguntou, datalog? Pedro, eu sei que Pedro é nosso aluno, né? Pedro, dá uma olhada no pilar 2, tem ali análise de sinal de rotação e fase. Você vai ver que é um datalogging, mas ele é um datalogging diferente. É um datalogging que pega os sinais de rotação e fase, ou até mesmo de mais entradas, em altíssima frequência, tá? Então, não é pelo datalogging normal da ECU, perfeito? Aí vem a pergunta do Pedro. Então, uma ECU específica só funciona para alguns tipos de motores? Quando você pega uma determinada ECU, ela tem uma lista lá de sincronismos que ela suporta, beleza? A grande maioria já tem sincronismos simplificados. Então, por exemplo, assim, os mais básicos, tá? Que tem um dente na fase só, você configura o número de dentes e o número de dentes na falha, tá? Então, ó, é uma roda fônica 60-2, é uma roda fônica 36-2, 36-1, 12-3. Todas essas rodas fônicas mais simples, a grande maioria das ECUs tem, tá? Mas esses motores mais novos, que tem comando variável, às vezes eles têm rodas fônicas diferentes no comando também, perfeito? Então tem que ver muito bem se a ECU tem suporte para aquele motor, beleza? E aí, aonde que entrou a grande armadilha aqui nesse caso, tá? Que além de você não olhar, você vai correr o risco, né? Então, se você não fizer esse levantamento e conferir se a ECU tem esse suporte, isso aí já é uma armadilha. A segunda armadilha foi o que aconteceu com esse cliente aí. Eu virei e falei pro cara, preciso que você me mande uma captura desses sinais. Daí o cara ficou bravo comigo. Ele falou, não, mas eu tô te mandando aqui, ó, a foto da internet que tem as capturas. Eu tô com a oficina cheia, eu não consigo fazer isso. Para de ficar enrolando, papo. Beleza. Daí, naquela época eu era mais assim, tá, então deixa que eu vou te dar uma mão. Hoje eu já vejo as coisas que vão dar cagada. Eu falo assim, meu, sem fazer esse passo não dá, esquece. É norma da empresa. O que aconteceu? Eu não me lembro se era um Evo 8, não me lembro, mas era algum Evo aí abaixo do 10. O que aconteceu? Que a gente fez o sincronismo baseado nos dados que ele nos passou, não ligou o motor. Dava tiro, não sincronizava, não sincronizava, não sincronizava, não sincronizava. E aí, galera, o que acontece? Por isso que é importante vocês anotarem esses passos, tá? Isso aí, quando ele voltou a entrar em contato com a gente do suporte técnico, já foi uns 40, 50 dias. Porque foi o tempo, ou até mais, faz tanto tempo que eu não lembro, mas era muito tempo depois. Por quê? A gente teve que fazer esse sincronismo, atualizar o firmware, e nesse meio tempo o cara fez o chicote ainda, certo? Então ele só voltou a entrar em contato com a gente quando estava tudo pronto para pegar. Então nesse meio tempo eu mesmo esqueci desse lance que o firmware, sabe? Eu não tava assim, meu, vamos ver se vai funcionar, porque o cara não me passou a captura. E aí o cara entrou em contato, cara, meu motor não liga, não sei o que, papapá. E aí vai aquele suporte técnico, confere, não sei o que, e aí vai, até que eu falei, deixa eu dar uma olhada no sincronismo. Olhei o sincronismo e falei, cara, tá tudo certo, sinal de rotação perfeito, sinal de fase tudo certo, não pega o motor. Depois de muito tempo, eu fui conferir, tá? E
eu descobri que tinha uma diferença no sinal desse motor com o que ele mandou pela foto de internet, tá? Então, assim, o sinal em si era o mesmo, mas tinha uma diferença de defasagem entre o sensor de rotação e de fase, beleza? O que significa isso? Como se a roda fônica ou do virabrequim ou do comando tivesse girado em relação à outra, tá? E aí eu falei, mas cara, daí eu perguntei, como que é fixado essa roda fônica? Daí a fixação das rodas fônicas era um tipo de fixação que não tinha como o cara inverter. Resumindo a história, existe um modelo de sincronismo para os Evos X, eu não lembro, não é o Evo 10, é um outro Evo, acho que era o Evo 8, que foram vendidos para os Estados Unidos. Os que eram fabricados lá ou vendidos lá tinham um sincronismo diferente do Japão. Então, você vê como é complicado a gente pegar informações na internet como essas e adotar como padrão. Qual é o aprendizado? Tem que saber usar as informações na internet. Não é que a gente não deve usar. Mas, não tenha preguiça de fazer uma captura do seu motor para você olhar como que é o sinal de rotação e fase. O que interessa é o que está no motor, não na internet. Beleza? Então, tá aí, passo 2, RefSync. Melhor solução é você fazer uma captura. Se você tem uma ICU que faz e é a que você vai usar, excelente, tá? Você já vai adiantar um monte aí, tá? Principalmente se o fabricante der ok. Perfeito? Vamos ver o que o Bruno falou. Tem ECU. Não entendi o que o Bruno falou aqui, mas parece que tem ECU que lê só uma parte da roda fônica e não a roda fônica inteira. Não entendi aí, Bruno. Ó, o Rubens falou, checar 3 vezes e fazer uma. Exatamente, exatamente. Às vezes a galera pensa que tá perdendo tempo fazer isso, mas não. Beleza? Passo número 3. Passo número 3. Fazer uma lista de sensores e atuadores, tá? E eu vou te dar diversos porquês de você fazer isso, tá? Esse passo número 3 é muito importante. Retrabalho de chicote. Lembra no início da live que eu falei? Vou falar de coisas aqui que se você não fizer vai gerar retrabalho de chicote. E isso encaixa com uma pergunta do Sérgio, tá? Como que você cobra retrabalho ou pós-venda? Olha só, coisas que já aconteceu diversas vezes comigo no início da carreira. Você vai lá, senta com o cliente, olha o carro, beleza. Tá aqui esse motor, o que precisa para ligar? Faz uma lista, faz o chicote e daí depois você vê que, putz, tinha mais um sensor para ser ligado. Você esquece de fazer um determinado sensor. Qual que é o problema disso? Você vai ter que abrir seu chicote. Se esse sensor tem alimentação, você vai ter que desfazer a emenda de 5 volts. Se você for um cara que realmente se preocupa com o máximo de qualidade, na grande maioria das vezes você vai refazer aquela emenda. Por quê? Porque você quer ter uma emenda só. Se você não liga tanto para a qualidade, você vai o quê? Daquela emenda, sai um monte de fio, você vai lá, pega um outro fio, faz uma outra emenda para aquele 5 volts que faltou e um 0 volts que faltou porque você esqueceu um sensor, tá? Qual que é o ponto do retrabalho, tá? O pior retrabalho é quando é culpa sua. Por isso que você tem que fazer essa lista no início do projeto. Depois que o cliente aprovou o orçamento. Por quê? Porque daí você vai sentar com o responsável pelo carro e vai falar, tem alguma coisa que vai ser ligado nesse carro que não está aqui? E aí entra o momento. Às vezes o cara fala que não tem mais nada, que está tudo ali. E ao longo do projeto o cara quer adicionar um sensor, ele quer adicionar um atuador, tem que adicionar um relé depois. Por isso que é muito importante essa fase. Olha só, você vai lá, senta com o cara e fala, agora a gente precisa definir todos os sensores e todos os atuadores. Eu quero fazer com calma junto com você, porque se a gente esquecer de alguma coisa ou se faltar dados, eu vou ter que fazer retrabalho no chicote e aí será cobrado. Beleza? Então você já deixa bem claro pro cara.
que você vai ter que sentar com ele, montar uma lista. E outra, galera, documentem. Montou a lista com o cara, você senta com ele, ó, sensor de rotação é esse aqui, sensor de fase, esse motor é 4 cilindros, mas tem 8 injetores, qual bobina que é? Eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês aqui, mas documentem essa lista, tá? E o que eu quero dizer com documentem essa lista? Salve esse arquivo e passe por e-mail pro cara. Conforme feito no dia tal, segue a lista de sensores e atuadores para o projeto, definido com fulano de tal. Observação: se vocês forem adicionar alguma coisa além disso aqui e a gente já tiver feito o chicote, esse serviço será cobrado, beleza? Se vocês não fizerem isso, vai acontecer o que já aconteceu comigo diversas vezes. Você faz o chicote, daí tá tudo pronto, terminou o serviço, daí o cara vem, putz, precisa adicionar um sensor que eu esqueci. Abre chicote, refaz emenda, já não fica um acabamento legal, beleza? Então tomem esse cuidado. Essa lista vai servir de base para o seu chicote e para você fazer essa conferência na sua ECU, para ver se a sua ECU dá conta, ou para você escolher uma ECU caso você não tenha.